vem de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a espiritualidade superior pela oportunidade da realização desse serviço de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. Sempre iniciamos com uma fala desse espírito tão amoroso, Joana de Ângeles, que vem nos trazendo o seu amor através da mediunidade de Divaldo Franco. Ela nos orienta assim no livro Vida Feliz. A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completo se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora de todo o bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Essa orientação da mentora nos faz perceber que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo. Precisamos aproveitar o ensejo para nos melhorarmos, ativar o nosso senso moral, porque ao voltarmos para a nossa verdadeira pátria, o que nós levaremos? Certamente não será nada de material, mas tudo aquilo que, em termos de equilíbrio, emoção, intelectualidade, pudermos amealhar. Eu convido você agora a orar comigo, a mergulharmos neste mar de amor que nos circunda, a vibrarmos juntos, pedindo a Jesus a lucidez para fazermos as melhores opções em nossa existência. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui nos encontramos, desejosos de compreender cada vez melhor o sentido das nossas existências, o sentido das dificuldades específicas pelas quais cada um de nós está passando. Que o vosso amor, Senhor Jesus, nos esclareça e nos faça perceber que daqui a pouco estaremos de regresso à nossa pátria de origem e precisamos amealhar a bagagem que realmente nos faz diferença no plano espiritual. Ajuda, Senhor, igualmente os nossos amores, aqueles que se julgam nossos inimigos. Abençoa esse planeta escola que é a Terra, os ares e os seres dos ares, que sejam todos envolvidos com o teu amor, os mares, os oceanos, as quedas d'água, os rios, os seres que ali habitam. Abençoa o solo, o subsolo do planeta, a vegetação, as florestas, e abençoa, Senhor Jesus, cada coração humano. Que os homens se aquietem, te ouçam e que o teu amor seja em toda a humanidade. Obrigada, Senhor Jesus, que assim possa ser. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco Márcia Pini. Ela é ex-presidente da Federação Espírita de Rondônia, integra o Conselho Diretor do Lar Fabiano de Cristo e o Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. E nós vamos conversar hoje sobre a mediunidade e suas raízes no corpo físico. Seja bem-vinda, querida, ao nosso programa. Obrigada, Yasmin. Márcia, é uma grande alegria, viu? Para todos nós. Também.
Allan Kardec classificou a mediunidade dentro da categoria dos outros atributos do homem, identificando nela uma função orgânica, natural e inerente a todos os seres humanos. Se todos somos médiuns, e essa função pode estar mais ou menos ativada em nós, os registros mediúnicos podem nos favorecer nas realizações do bem. Mas quando mal direcionada, a mediunidade também pode causar dificuldades, comprometendo o bem-estar físico e espiritual. Quais são as raízes da mediunidade no corpo físico? Quais os órgãos responsáveis pelo intercâmbio com os espíritos? Quais os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico na prática da mediunidade? Bem, são questões muito importantes para a nossa vida, né? Para a construção da saúde. Vamos começar pelo começo. Conceitualmente, o que vem em realidade a ser mediunidade? A mediunidade, ela é uma função. É uma função de senso e de percepção. É um sentido a mais que nós temos. Na verdade, o nosso corpo físico, ele é um veículo mediúnico. Porque nós somos o ser imortal. E que nos manifestamos no planeta, nessa dimensão. E nos manifestamos através do nosso veículo orgânico, o corpo, que faz essa ponte entre a nossa pátria, a nossa realidade, que é o mundo espiritual, e esta dimensão. Então o corpo, ele funciona como essa ponte, como essa estrutura que nos deixa manifestar, na verdade, uma parte de nós, a nossa personalidade atual no mundo material. Então ela é uma função de senso e de percepção. É a nossa capacidade de interagirmos com o meio ambiente, com as pessoas, com a própria biosfera do planeta e também com o mundo espiritual. A todo momento nós estamos captando ondas, tanto da terceira dimensão quanto da quarta dimensão. Quais são essas dimensões, terceira e quarta? A terceira dimensão é essa que nós estamos, esse mundo de relação com o qual nós vivemos. É o mundo das formas, o mundo da matéria, como nós a conhecemos. E a quarta dimensão seria a dimensão espaço-tempo, a dimensão espiritual, o mundo espiritual, onde existe também matéria, mas numa outra condição, numa outra estrutura, vamos dizer assim. Então a mediunidade é essa faculdade que nos permite entrarmos em contato tanto com o mundo físico, como conhecemos, quanto com o mundo espiritual também. É interessante, né, quando nós pensamos assim, o que eu sou? Eu sou o corpo? E você vê que você não é o corpo, porque você não consegue se enxergar a sua individualidade em nenhum dos seus órgãos, em nenhuma dessas estruturas orgânicas. Nós percebemos que o nosso eu se manifesta pelo corpo. E quando há alguma dificuldade no corpo, nós temos dificuldade de nos manifestarmos. Eu vinha conversando com um companheiro que tem uma parente, que ele diz, dá uma pena, porque ela parece ser uma prisioneira do corpo. Ela está lúcida, tenta se expressar e não consegue. Por quê? Porque o veículo não está mais permitindo a expressão da alma, do espírito. A mediunidade, então, é isso, é essa faculdade que nós temos de nos expressarmos e de nos comunicarmos. É que nós olhamos para a mediunidade apenas na sua vertente da nossa comunicação com os seres
que estão na outra dimensão, na dimensão Extracorpóreos. extracorpóreos. Mas não é só isso. Todas as nossas relações com o meio ambiente se dão através da mediunidade. Muito interessante isso. Agora, existem órgãos específicos nas quais a mediunidade se enraiza? Sim, ela é uma função de senso-percepção. Assim, eu na verdade, eu estou fazendo uma abordagem em cima de estudos que cientistas espíritas têm feito ao longo de algum tempo já no Brasil. Nós temos vários cientistas estudando. Temos a tese do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista, uma pessoa já bastante conhecida. E ele tem desdobrado, na verdade, os ensinamentos que nos vêm já há muito tempo pela mediunidade do Chico Xavier, através de André Luiz. Essas obras que estão aí, que nós ainda estamos começando a compreendê-las, a desvendá-las. Então, esse grupo de companheiros tem feito esses estudos e nos trazido essas questões. Então, ela é uma função de senso-percepção, assim como a visão. Nós recebemos a energia luminosa em todo o nosso corpo. Nós somos sensíveis à luz em todo o corpo. Mas somente os olhos conseguem transformar a luz, o raio luminoso, em estímulo neuroquímico. Então, é o órgão específico da visão. Assim também nós temos nosso corpo. Nós estamos sensíveis às ondas magnéticas que vêm da quarta dimensão, do mundo espiritual, que vêm da biosfera, que vêm da Terra, as energias telúricas, as energias que vêm dos vegetais. Nós somos sensíveis a tudo isso. Mas nós temos uma glândula que fica no centro da nossa cabeça, chamada glândula pineal, ou epífise, que ela seria, assim, o órgão receptor dessas ondas magnéticas que nos atinge, e ela então transforma essas ondas em estímulos neuroquímicos. Então ela decodifica. Ela faz uma espécie de decodificação, assim como a onda luminosa entra pela nossa retina e nós fazemos uma significação disso no nosso cérebro, e então isso se transforma num objeto, em algo que signifique para nós. Assim também a glândula pineal, ela capta a onda magnética que vem de outras dimensões, ou que vem do mundo de relação. Nesse momento nós estamos transmitindo uma para a outra ondas magnéticas, impressões. E quem capta isso é a nossa glândula pineal. Ela é como se fosse uma antena receptora. Ela recebe, mas ela não decodifica isso. E isso nós temos estruturas no nosso cérebro que fazem essa decodificação, que fazem essa significação. Na verdade, significar a informação que nos chega pelas ondas magnéticas e que nos atinge através da glândula pineal de uma forma mais intensa, como eu disse. Nós somos bombardeados por toda espécie de energia em todo o nosso organismo, mas existe essa estrutura que ela é mais habilitada para isso. Então, compreender isso é algo que a nossa cultura não nos permitiu. Então, nós somos cegos às informações que vêm do mundo espiritual e confundimos, muitas vezes, com emoções, com sensações. E, inclusive, nós, às vezes, nos sentimos doentes, porque são informações que chegam e que vêm para nós como sentimentos, desconforto, muitas vezes, e não sabendo compreender
essa informação que nos chega, nós reagimos a ela e somatizamos, às vezes, a conta de doenças, inclusive. Kardec, ele fala no Livro dos Médiuns que todos nós somos mais ou menos médiuns, conseguimos ter essas percepções, mas que se qualifica de médium, assim, falando num linguajar mais apropriado, mas aquele que tem essa faculdade de uma maneira mais ostensiva. Então você me diz que todos nós, como fala Kardec, somos médiuns e que algumas vezes, como nós não conseguimos definir aquilo que nos vem, aquilo acaba sendo somatizado, é isso? É isso. Todos nós somos médiuns, por quê? Porque temos um corpo físico. E o corpo físico é uma estrutura mediúnica. Ele é uma estrutura feita para mediar o ser imortal que somos, o ser integral que somos, com essa dimensão do mundo físico. Essa dimensão que nós estamos vivendo, o mundo de relação. Então, todos somos médiuns. Mas, é como se nós nos especializássemos mais em determinadas áreas, por enquanto. Alguns têm essa mediunidade, essa capacidade de perceber a onda magnética de uma forma mais ostensiva. Então são classificados de médiuns, mas médiuns todos somos. Então, o que nós precisamos aprender é enxergar com os olhos da mediunidade. Agora, Márcia, se você falou mesmo que culturalmente o nosso mundo não valoriza, principalmente o ocidental, né? A mediunidade, então não estimula isso na criança. E parece que vão se fechando as comportas mediúnicas. É isso mesmo? Existe uma idade mais axial, mais propícia para a estimulação? É possível estimular ou não? Olha, o professor Sérgio Felipe, ele nos traz uma imagem interessante. Uma criança que nasce com a função da visão perfeita, mas se ela for vendada, se ela colocar uma venda nos olhos, ela não recebeu o estímulo da luz... No momento certo? Durante, por exemplo, toda a infância, e ela chegar aos 10 anos sem jamais ter visto a luz, quando você tira as vendas dos olhos dela, ela não vai enxergar. Porque ela vai olhar para os objetos e isso não terá para ela nenhum significado. Porque é uma função de senso e de percepção. Então você tem que significar isso. Nós aprendemos a ver, nós aprendemos a ouvir e nós também aprendemos a ver com o instrumento da mediunidade, a dar sentido àquela emoção que nos chega, àquela sensação. Como nós não aprendemos, isso tem que ser muito cedo. Ele diz, inclusive, que até 3 anos de idade, a criança já tem que ter aprendido sobre Jesus e sobre trabalho. Olha que interessante. Trabalho no sentido de uma ocupação útil. Então, essa relação com o mundo espiritual, ela tem que ser estimulada. E a criança, às vezes, vem falar alguma percepção que ela tem, porque a percepção deles é muito maior do que a nossa. E os pais, por já terem sufocado essa função em si mesmos, ou porque a cultura não permite, reprimem nas suas crianças. Eles dizem que estão conversando com um amiguinho imaginário e a família diz, não, isso não existe, filhinho. Você está... É uma coisa da sua cabeça. É uma fantasia. Isso é uma mera fantasia. E nós vamos reprimindo isso. Então nos tornamos cegos espirituais. Como Jesus disse, cegos que dirigem cegos. Não aprendemos a ver. E quando, às vezes, daí, na adolescência, a mediunidade, porque em algum momento ela acaba eclodindo de uma forma mais expressiva. Então essas ondas que nos chegam, nós não conseguimos dar significado a elas, então elas nos atingem nas vísceras, nos órgãos. Então nós damos àquilo
vamos dizer assim, nós compreendemos aquilo como sendo às vezes uma doença. Taquicardia, pressão arterial que sobe sem um motivo. Dores de cabeça. Dores de cabeça. Tudo isso pode ser simplesmente uma incapacidade nossa de nos movimentarmos nesse mundo, como cegos que estão num ambiente e ele tropeça, porque ele não enxerga e sente dores aí em função dos tropeções. E os registros emocionais, os medos que às vezes brotam, você entra num ambiente, você sente um mal-estar, um medo, ou então você, sem saber porquê, sente uma irritação que brota, que você não sabe de onde vem. Depressão. Depressões, melancolia. Assim. Isso podem ser lembranças de outras vidas e vocês... A recordação é uma função mediúnica de uma vida. A gente fala da mediunidade e sempre a gente pensa na intervenção de um espírito. Isso é o que mais se fala e é o mais comum. É o que mais se observa. Mas nós estamos interagindo com o meio, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, o tempo todo. E também a função da recordação de vidas e de experiências passadas é uma função que passa pela glândula pineal, uma função mediúnica também. E como as impressões que nos ficam de forma mais efetiva são aquelas dolorosas, as mágoas, sofrimentos, a gente se recorda mais, então muitas vezes alguma situação nos remete ao passado. E é a mediunidade que faz isso. Então nós vamos ao passado e sentimos às vezes aquela dor, uma lembrança que vem entre aspas, uma pessoa da nossa convivência que de repente nós reconhecemos e não sabemos lidar com a emoção, porque não aprendemos isso. Então a doutrina espírita vem nos trazer esse conhecimento, nos trazer esses esclarecimentos que vão nos ajudar profundamente a trabalhar isso. Então, muitas vezes também, alguma energia que nós absorvemos do meio pode acelerar o coração, dar uma taquicardia. Uma presença espiritual perturbadora também, mas não necessariamente perturbadora. Às vezes é uma onda mesmo, uma onda do ambiente, das pessoas encarnadas que estão ali, que você capta e aquilo te gera uma surpresa. E como você não sabe trabalhar aquela energia, então ela vai para o seu organismo na forma de uma emoção desequilibrada. Então o professor Sérgio Felipe, ele coloca o seguinte, que esses pulsos mediúnicos que nós temos, eles têm uma característica adrenérgica, de uma produção de adrenalina, que gera essa ansiedade, esses batimentos cardíacos mais fortes, e a pessoa não sabe o que é aquilo e pode achar de repente que está tendo problemas de coração, aí vai no médico, aí faz exame, aí não dá nada. Então são muitas as raízes dela no nosso corpo físico. Cada pessoa é um mundo à parte, né? A mediunidade também, ela tem toda uma relação com os nossos hormônios, nosso sistema metabólico, alimentação, a nossa respiração, como nós interagimos com a biosfera. Os nossos pés são instrumentos da nossa mediunidade, eles captam a energia da Terra, a energia telúrica. Os espíritos nos falam, né, que nós interagimos com a Terra, com o magnetismo da Terra, dos vegetais, dos animais. Nós somos seres absolutamente ligados uns aos outros. Isso é extraordinário, Isso né? é extraordinário e é muito profundo, né? Então a gente às vezes não
se dar conta. Mas tem aí bastante material para nossa reflexão. Mas nós vamos continuar conversando com a Márcia. Vamos agora para um rápido intervalo. Acesse tvnovaluz.com e mande a sua dúvida, o seu comentário no link e fale conosco. Fique agora com o musical Companheiro, de Júnior Vidal. E nós voltamos já já. Semana do olhar de um irmão, todo o universo brilha na luz dessa emoção. Meu companheiro, dádiva dos céus, o abraço que trocamos vibra a doce presença de Deus. Mágica palavra, a força emana do olhar de um irmão, todo o universo brilha na luz dessa emoção. Meu companheiro, dádiva do céu, o abraço que trocamos vibra a doce presença de Ariovaldo Filho. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar,
Pobre, Rico e Sem Barreiras são algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz, elaborado, construído com todo carinho para você. São mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Olha, nós temos entrevistas sobre temas incríveis da atualidade, sempre apresentando a luz da doutrina espírita, o consolo que ela nos traz, as orientações que ela nos apresenta. Mas também nós temos orações, nós podemos rezar juntos. Que beleza! Se você muitas vezes fica sozinho na hora do evangelho no lar, você pode acessar e nós estaremos juntos. Nunca mais você vai estar sozinho. Mas nós temos também visualizações e muito mais. Olha, é só você entrar direto no YouTube e pesquisar Despertar Espírita ou também Web TV Nova Luz. E olha, quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações nos nossos canais, gerando o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você. O que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio, na TV e na internet, porque não é nada fácil. E nós, montando essa família querida, nós podemos levar todos esses esclarecimentos, todo esse consolo que só a doutrina espírita pode nos oferecer para todos os lugares do planeta. Isso é uma alegria, né, Márcia? É uma alegria, sem dúvida. Nossa, nós recebemos e-mail do Japão, da Itália, de lugares longe, que nós nem sabíamos que existia, agradecendo por este momento, pela oportunidade de nós realizarmos essas reflexões em conjunto. Nós estamos estudando sobre a mediunidade, as raízes orgânicas, com Márcia Penny. E agora eu gostaria de perguntar a você sobre quando é que nós conseguimos identificar e como a nossa mediunidade. É um exercício, assim, para todos nós, mesmo nós que já estamos na doutrina espírita, estudando sobre isso, que estamos, assim, trabalhando sobre essa função, porque ela é uma função do nosso corpo, da nossa alma. É a mediunidade que nos auxilia a nos relacionarmos com tudo. Com a arte, quando nós estamos estudando, nós estamos usando a função mediúnica. Quando nós estamos amando, a função mediúnica. Então, identificar qual é a nossa mediunidade, nós temos que nos perguntar o quanto eu amo. Qual a minha capacidade de amar? Qual a minha capacidade de doar? Isso é mediunidade. De trabalhar. Qual a alegria que eu tenho quando eu estou servindo? Então é isso que nós vamos dirigindo essa energia e essa força para a nossa felicidade e para o bem. Muitas vezes nós queremos saber se somos médiuns de incorporação, se somos médiuns de desdobramento,
de psicografia. Isso é importante, mas a mediunidade, como eu disse, como ela tem essas raízes orgânicas, ela tem uma razão direta com os nossos hormônios, com a alimentação, sistema metabólico, várias questões, ela também sofre modificações. Então, saber se somos médiuns de incorporação. Todos nós somos médiuns de incorporação, todos nós incorporamos espíritos o dia todo. Não é? Às vezes o marido não fala, você está incorporado, você incorporou não sei o quê. Então nós precisamos estudar isso, procurar o centro espírita, nos afinizarmos, porque como eu disse, todos nós, mesmo nós espíritas, somos cegos espirituais nessa área. Às vezes você está participando de grupos mediúnicos há décadas e de repente desabrocha uma outra vertente da sua mediunidade. Como saber isso? Isso é um programa de vida, eu coloco assim, porque às vezes nós queremos receitas meio prontas, queremos fazer alguns rituais, tomar um passe, substituímos hoje a nossa antiga, nós que vemos, muitos de nós da Igreja Católica, talvez não dessa vida, mas de outras vidas, substituímos um ritual pelo outro, às vezes substituímos a hóstia pela água fluidificada, pelo passe magnético, como se isso fosse solucionar a nossa questão existencial. E não vai. Então a mediunidade é essa ferramenta que nos ajuda a nos relacionarmos tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo corporal. E precisamos descobrir, sim, qual é a nossa mediunidade, nos autodescobrindo. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, qual é a minha missão no planeta. E nessa caminhada, a mediunidade é a nossa grande companheira. Então nós temos que procurar pessoas que possam nos ajudar, leituras edificantes, outras pessoas que já tiveram experiências. E então, devagarinho nós vamos nos encontrando, nós vamos nos conhecendo. Isso é muito importante. E quando você fala de tudo isso, de um programa de vida, a gente fica pensando nas nossas escolhas. Nós temos o poder de escolher, né? Para cá, para lá, o que fazer. Como é que essas escolhas elas podem caminhar ou alterar ou mudar a nossa questão mediúnica, a nossa qualidade no trabalho mediúnico? A mediunidade é essa função de senso-percepção, né? Do mundo, tanto mundo espiritual, mundo corporal. E a nossa consciência, ela é o nosso sentido também ético. Então, quando nós vamos ampliando a nossa consciência, o nosso sentido da ética também vai se expandindo. E nós vamos tendo condições de fazer escolhas melhor elaboradas. E vamos também fazendo escolhas que se alinhem com o nosso programa de vida, com a nossa missão. E isso contribui muito para o aprimoramento da nossa faculdade mediúnica, porque ela vai se alinhar com a nossa missão. Como ela é uma faculdade de senso e de percepção, quando nós fazemos escolhas equivocadas, ambientes inadequados, nós vamos estar nos encharcando de energias que nós talvez não tenhamos condições de ciclá-las todas no nosso organismo. Se nós temos uma sensibilidade muito aguçada e estamos num ambiente onde as energias são muito terra-terra, onde as pessoas estão preocupadas com as coisas materiais, estão mais voltadas para si mesma no sentido de conseguir o melhor para si, sem pensar no outro. Se nós começamos a fazer parte desse ambiente, nós vamos também materializando a nossa mediunidade. Ela vai se tornando grosseira.
vai se tornando algo que acaba trazendo para o nosso organismo energias que vão se transformar em verdadeiras pedras dentro de nós. Pedras nos rins, pedras na vesícula, calos, pedras mesmo, entre outras questões, outras doenças, porque nós não vamos estar conseguindo ciclar essa energia de uma forma leve e suave. Então ela acaba ficando ali conosco, porque não aprendemos a doar. Todas as vezes que doamos, que damos algo de nós estamos ciclando a nossa energia, nós estamos expandindo a nossa mediunidade e fazendo as escolhas mais adequadas. Então nós não podemos pensar em mediunidade só dentro do centro espírita, ou só pensar em religiosidade no templo. Não, é um programa de vida. Nós temos que entender que a mediunidade ela não é exercida só em determinada hora, dia da semana. É onde nós estamos. Já que é uma função de senso e de percepção, é no ônibus, na fila do banco, na conversa com seu filho. É onde você está. Uma pessoa que você nunca viu e que de repente aparece na sua frente, como que você vai se relacionar com ela? Quem vai dizer é a sua mediunidade. Então nós temos que estar o tempo todo trabalhando essa nossa capacidade de nos relacionarmos e de fazermos as melhores escolhas. Então, expandindo a nossa consciência. Às vezes nós achamos que podemos fazer concessões. Não, isso aqui não tem problema, só hoje, só agora, eu não estou no centro, ninguém está vendo. Mas não é assim. Nós temos que ter uma coerência. Então, quando nós vamos tendo coerência conosco mesmo, independentemente de onde estamos, com quem estamos, quem está vendo, quando a gente vai tendo essa coerência, nós vamos alinhando. E naturalmente vamos conseguindo identificar o que é o melhor e escolher o melhor. Pois é, isso é o que nós desejamos, né? Inclusive ter forças para fazer opções que muitas vezes naquele momento nos parece que vão nos prejudicar, mas em realidade, se estão de acordo com a lei divina, é aquela que nós deveremos abraçar, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que era melhor mesmo, né? É isso. Sem dúvida. Agora, como é que nós podemos educar a nossa mediunidade? A educação da mediunidade passa por uma disciplina. E a disciplina é uma conquista da alma, né? Tanto que Emmanuel disse para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Mas a disciplina, ela também já está no nível de percepção bastante profundo. Nós temos que começar a buscar incansavelmente a humildade. A humildade é a nossa primeira plataforma, é a base de tudo. Tudo parte da humildade. Nós não podemos dizer que acreditamos em Deus se não somos humildes. A humildade não é subserviência, não é um estado de passividade, mas é um reconhecimento da nossa própria ignorância, da nossa necessidade de estarmos abertos para o aprendizado, seja com quem for. As pessoas, às vezes, que aparentemente não têm nada para nos dar, muitas vezes são aquelas que nos trazem grandes lições. Então, a humildade é a plataforma. Depois, a perseverança. Nós não vamos conseguir nada se nós não levantarmos todos os dias dispostos a recomeçar. E não vamos conseguir manter um roteiro sem disciplina. Então, a mediunidade é isso. O desenvolvimento da mediunidade passa pelo reconhecimento desse caminho e temos que iniciar essa trilha. Em algum momento a gente tem que começar. Agora, essa trilha é perigosa? Essa trilha não é perigosa. Essa trilha é maravilhosa.
quando nós acreditamos nisso, porque nós temos que primeiro acreditar. Não é ver para crer, não. É crer para ver. A mediunidade é a nossa capacidade de ver. Mas antes nós precisamos acreditar. Então, quando nós permitimos, e nós só vamos acreditar antes se formos humildes. O orgulhoso, ele quer ver primeiro. O humilde não, ele crê, assim, não, eu vou fazer essa experiência. Então, quando nós nos entregamos, então nós nos colocamos humildemente diante de Deus, nos entregamos a Ele, eu vou fazer a experiência do filho que confia no Pai. E então tudo se abre. Nós começamos a entender, porque aí nós estamos usando a mediunidade, nós vamos conseguir perceber. Nós vamos estar acessando o conhecimento por um outro caminho, que não é o caminho do intelecto, do raciocínio, é o caminho da intuição. É quando nós atingimos a verdade sem nenhum esforço. Ela chega para nós. Ela nos é revelada e nós não sabemos como isso aconteceu. Então, mas antes nós precisamos desejar muito isso. Saber desejar e trabalhar nessa direção. Porque nós não vamos conseguir nada sem esforço. E quais os cuidados, Márcia, que nós precisamos ter com o nosso corpo, com a nossa mente, com aquilo que a gente fala, quando nós desejamos realmente mergulhar nesse chamamento mediúnico? O corpo é o veículo mediúnico. Ele é todo preparado para isso. Apesar de termos órgãos mais específicos, todo o nosso organismo, ele é um organismo de relação. Então, todo cuidado com a nossa casa, porque ele é onde é o nosso templo sagrado. Então, nós temos que olhar para o nosso corpo com carinho, cuidar de cada célula, porque nós somos responsáveis por elas. Nós já sabemos hoje que nós comandamos incontáveis seres que fazem parte desse universo que é o nosso corpo. Nós carregamos conosco vários quilos de bactérias que têm consciência própria. Vários quilos. Olha só. E nós precisamos alinhar isso para que nós possamos direcioná-las e dizer a elas: olha, não se aborreça, porque eu não estou aborrecido. Não transforma isso em veneno para o meu estômago. Né? Temos bactérias que vivem no nosso estômago, na nossa pele, na nossa boca. E que elas são as responsáveis para manter o nosso equilíbrio orgânico. Mas se nós, enquanto seres que devemos comandar esses incontáveis, não dá para falar, nem pensar o número de seres microscópicos que vivem sob o nosso comando. Se eles percebem que essa mente está desalinhada, não sabe para onde está indo, que hoje tem um comando, amanhã outro, não tem coerência, eles também se desalinham. E aí nós vamos ter então as doenças instaladas, porque aí cada bactéria, cada vírus, cada fungo vai fazer um trabalho, cada um indo para um lado, porque não há uma ordem, não há um comando central. Então nós temos que levantar de manhã, respirar, como eu já ouvi recentemente de um médico maravilhoso, respirar. Lembrando que quando nós estamos respirando, tem os seres da natureza que estão no ar. E são os elementares. A doutrina espírita fala sobre isso. Estamos respirando, eles passam a fazer parte do nosso cosmo interior. Então, que eles sejam bem-vindos, mas que não seja um processo mecânico, que nós possamos dar as boas-vindas a todos esses seres
E é a mediunidade que faz isso, é a mediunidade que abre as portas do nosso corpo, da nossa alma, para todos aqueles que convivem conosco. Então, todas as vezes que nós nos abrimos para o outro, seja a água, seja o ar, seja o raio de luz, seja o amigo, seja o companheiro, que a gente se abra por inteiro e cheio de amor. Isso é a mediunidade. É fantástico. E nós, infelizmente, né, já estamos chegando ao término do nosso programa e dessas reflexões que tão bem nos fizeram. Márcia, traga-nos as suas palavras finais. Eu quero agradecer muito, né, a você, que é minha irmã, ao Fábio, a todos, essa oportunidade maravilhosa de falarmos sobre isso, Queria só terminar falando do grande médium, Jesus, porque ele nos liga a Deus. Então, ele é o nosso meio para chegarmos até o nosso Pai, o caminho, a verdade, a vida. Então, agradecer a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre, e que ele continue conosco, né, Yasmin? Nos mantendo minimamente alinhados com a nossa missão, que nós possamos ter uma lucidez mínima necessária para fazermos as melhores escolhas, de acordo com a nossa capacidade já. A gente já tem condição de escolher melhor, né? Então é isso. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia, pela sua participação no nosso programa. Obrigada. E eu fico assim, toda emocionada quando eu ouço a Márcia. E eu tenho certeza que você também se emocionou. São palavras que nos estimulam para a construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Um beijo no seu coração, cuide-se bem e seja feliz. De Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras. São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.